Queridas amigas, senhoras e senhores, boa noite para todos, para todas. Com muita alegria, estamos de volta para realizar mais um programa, Amor e Sabedoria de Emmanuel. Hoje, uma noite muito especial para os nossos corações. Hoje é dia 12 de abril do ano de 2016. Eu me recordo de quando surgiu a ideia vinda do mundo espiritual para realizar esse programa. Aí no chat conosco hoje se encontra Rosângela Felício, uma querida amiga, que na época trabalhávamos juntos fazendo os programas, os princípios básicos da doutrina. Na época o nosso chat era o Paul Talk, e eu levei a ideia para ela quanto à orientação que veio do mundo espiritual. Realizarmos um programa em torno da obra de Emmanuel. Ela gostou da ideia, depois nós levamos para o nosso amigo José Aparecido, trocamos ideias também com o pessoal da Rádio Brasil Espírita, parceiros, e a ideia então, o projeto foi aprovado. Hoje, caminhando para o final de mais uma etapa desse programa, especificamente completando o programa de número 131. O nosso coração se rejubila pela graça, pela oportunidade concedida pelo mundo espiritual, pelos esforços, pelo trabalho, pelos benefícios que todos nós auferimos estudando a obra de Emmanuel. Quantos amigos nós fizemos? É verdade, Rosângela, ela escreve e endereça a mensagem. Parece que foi ontem. Ela me chama de Mineirinho. Pois é, minha amiga, parece que foi ontem. Nós já estamos há muitos anos nesse projeto. E agora, vencendo mais uma etapa, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amigo, a espiritualidade que tutela o projeto da divulgação do Evangelho no planeta Terra, Ismael e sua equipe no Brasil, o nosso benfeitor Allan Kardec como codificador, o representante do Espírito de Verdade, que é Jesus, coordenando essa pleiade de espíritos que trabalham de uma forma incansável para auxiliar no progresso do mundo. E nós gostaríamos de agradecer de alma e coração ao nosso benfeitor, o patrono desse nosso programa, Emmanuel, o grande evangelizador do nosso país. Emmanuel, com toda a sua equipe de valorosos ceareiros, e que encontraram uma alma que se predispôs a servir. Alma essa que se agigantou pelo seu silêncio, que brilhou pelo seu amor, que enterneceu pela sua sensibilidade, pela sua amorosidade, pela sua ternura, e que nos incentiva pela sua fé, pela sua dedicação, pela sua entrega. Francisco Cândido Xavier, que sempre me refiro recordando do seu nome de batismo, Francisco de Paula Cândido. Sob a tutela de Paulo de Tarso, Emmanuel vem empreendendo
esse trabalho ciclópico, gigantesco, monumental nas terras do Brasil. Sobre a inspiração de Francisco, as almas se enternecem e se fazem cândidas. Nesse projeto, nós temos muito que agradecer pela oportunidade de ter sido convidados e de estarmos, de alguma sorte, caminhando com os passos ainda trôpegos, incipientes, com dificuldades, mas tendo espíritos a nos ajudar, como o nosso querido Chico Xavier. E todos os seus amigos, que carinhosamente chamamos dos amigos para sempre. Que eles possam, inclusive, nos beneficiar mais uma vez nessa noite, para que possamos trabalhar os últimos movimentos do livro. Ave Cristo. Esse romance, ou melhor dizendo, essa história maravilhosa dos cristãos que viveram no século III da era cristã. Que todos eles abençoe também a todos vocês que se encontram conosco, vibrando, estudando, nos abraçando como irmãos nesse projeto de evangelização. E assim, pedimos a permissão ao mundo maior para darmos por início a tarefa da noite. Boa noite para todos. Nós gostaríamos de agradecer a audiência de todos, a presença marcante. Agora, nesse novo contexto de transmissão, onde gradativamente a gente vai aprimorando dentro do nosso amadorismo, trabalhando na dinâmica dos vídeos, dos áudios, atendendo às requisições, os e-mails, as abordagens, e buscando também estímulos para que nos outros programas, nas nossas outras atividades doutrinárias, inclusive a do livro, possamos estar levando a mensagem, recontando histórias e auxiliando cada um de nós no processo junto ao Consolador prometido. Eu gostaria de presenteá-los nesta noite. Como? Eu gostaria de mostrar para vocês, posso dizer quase que em caráter excepcional ou de primeira mão, gostaria de mostrar para vocês o frontispício original da obra Ave Cristo. Obra da coleção do meu querido amigo Arnaldo Rocha, que me foi confiada à guarda carinhosamente pela sua filha, que está nesse momento vibrando conosco, Moira Rocha. Vibrando para que o nosso trabalho da divulgação desta obra e também dos esforços de seu pai possam chegar para os estudiosos sérios da doutrina espírita. E eu venho aqui abrir o trabalho da noite lendo uma dedicatória que possui alguns emblemas que eu me permito não entrar no mérito por agora, mas eu vou ler, ipsis litteris, para vocês. Querido Arnaldo, quando estiveres fatigado, relê esse livro e encontrarás novo ânimo. Quando estiveres em luta, passa teus olhos nestas páginas e recolherás energia e esperança. Recordação de luminosos dias de humilde trabalho nosso, junto dos nossos abnegados amigos espirituais. Este livro fala-nos à alma e ao pensamento. Recebe-o, pois, não só com a minha alegria, mas também com todo o meu coração.
Afetuosamente, Chico. Pedro Leopoldo, 8/12 do ano de 1953. Aqui eu mostro para vocês o livro tal qual. Há 63 anos, Arnaldo Rocha recebeu em primeira mão do seu fiel, do seu bondoso, do seu inesquecível amigo, Chico Xavier. Eu costumo dizer que existem amigos e amigos. Arnaldo Rocha foi um legítimo, verdadeiro amigo de Chico Xavier. E as provas documentais falam muito mais do que fotografias. A história foi construída com suor e lágrimas e muito amor entre eles. Fica aí para nós a reflexão inicial. Eu cheguei até a pensar em trabalhar os últimos movimentos do livro com o original. Mas se vocês me permitirem, não o farei face a ser um documento que precisa de ser tratado com muito carinho, porque ele tem 63 anos de existência. Então volto eu para esse meu amiguinho, que me ajudou bastante nessas reflexões com vocês em torno do livro Ave Cristo. Vamos lá. Agradeço Marcelo Badaró pelo estudo da última semana. Ele gentilmente esteve aqui enquanto nós cumpríamos um compromisso doutrinário. E ele falou sobre a desencarnação de Tassiano. E nós vamos repassar alguns pontos para que a gente possa caminhar dentro da proposta de finalizar o trabalho. A nossa última participação foi aquele instante desagradável, em que Tassiano Varro, junto com agora o seu filho adotivo, Quinto Celso, que vale sempre lembrar, Quinto Celso, o mesmo Quinto Varro, o seu pai que desencarnou e retornou, e depois foi entregue para Tassiano pela sua alma querida Lívia, que todos nós já sabemos ter sido, nessa existência, o nosso querido Chico Xavier. Eles foram procurar Helena e Tassiano teve uma grande decepção. E a cena que assustou, magoou o pai, constrangeu o garoto, redundou numa atitude cruel daquele que era comparsa, o novo parceiro de Helena, a filha, que tinha dilapidado seus projetos de vida, mergulhados no ópio da sociedade corrompida de Roma, tornando-se inclusive assassina do próprio esposo Galba. Ela, que naquele momento virava as costas para o pai. Sim. E o seu comparsa se torna instrumento para que Tassiano e o garoto Quinto Celso fossem presos. Presos como ladrões, como cristãos. É verdade. Aquela cena registrada, então, no último capítulo, é extremamente chocante. Porque ela, inclusive, fez com que Tassiano
mergulhasse na sua própria história. Ele tentou avocar a sua prerrogativa de romano, mas os seus trajes, a sua aparência já envelhecida com seus, na casa de 44 anos, de uma vida que se tornou extremamente difícil, ele que já se encontrava cego, seu coração acompanhou a morte do pai, da mãe. Ele viu os ultrajes da sua esposa Cíntia, que veio a suicidar. Ele, que descobriu a perda que foi dolorosa para ele de Basílio, Emmanuel, o que dilacerou profundamente o seu coração, a morte de Lívia, que foi um acontecimento revelador de muitas tramas sinistras, a cegueira e depois a morte de Blandina, sua filha. Só restava para ele o seu filho, cego, tateando nas próprias sombras. Aquele momento em Roma, seu berço, sua tradição, seus sonhos, diante dos seus deuses, das suas leis, ele se encontrava completamente falido, praticamente só, falido moralmente, sem recursos monetários, e com aquela sina, sempre insistindo em acompanhar Jesus Cristo, o cristianismo. Quando ele se depara trancafiado na prisão do Esquilino, ele se vê numa condição extremamente constrangida. O filho com febre, com fome, e os soldados anunciando a morte iminente, escárnio, tortura, maus tratos. Há um instante na prisão que ele suplica água para o garoto, e os soldados oferecem pão negro e água poluída, lodosa. E não restava outra alternativa para o menino a não ser beber. Acusando dores por todo o corpo. Tassiano apelava, com a alma ansiada. Passeou o pensamento pelos tempos idos, narra Emmanuel, relembrando a casa farta e os dias venturosos, refletindo, entretanto, com mais intensidade nas duras provas que lhe haviam castigado os pais queridos. Como pudera o genitor sobreviver por tantos anos as tempestades morais que lhe desabaram sobre o destino? Experimentou imenso remorso pelos dias que perdera, entronizando a si mesmo no mentiroso altar da vaidade. Ponderou o martírio de quantos, como ele mesmo, estariam reclusos naqueles subterrâneos infectos, garroteados pela perseguição que não mereciam. Ainda que lhe não fosse possível aceitar o cristianismo,
porque não se decidira a penetrar o desventurado campo da miséria de seu tempo? Quantos escravos tinham visto, amargando pavorosas aflições, junto de filhinhos doentes ou quase mortos? Quantas vezes proferiria ordens iníquas, tiranizando enfermos no serviço rural? Teve a impressão de que velhos servidores se levantavam em sua própria mente e riam-se agora da sua dor. A respiração ofegante de Celso atribulava-o, porque a febre lhe poupava o corpo, preferindo-lhe o filho do coração. Por que não nascera ele Tassiano entre escravos misérrimos? A servidão ter-lhe-ia sido um bálsamo. Achar-se-ia então eximido das terrificantes recordações que lhe infernavam a consciência. Com as lágrimas a lhe saltarem dos olhos, afagava Celso, consolando-o. Algumas horas passaram, marcando expectação e tortura, quando todos os reclusos receberam ordem de remoção. Aproximava-se o momento. Abertas as grades, saíram, grupo a grupo, sobre os gritos dos guardas, que cuspinhavam pragas e insultos. Os mais fortes vinham algemados, com extensas feridas nos pulsos. Todavia, a maior parte deles constituía-se de enfermos cansados, de mulheres subnutridas, de crianças esqueléticas e velhos trêmulos. E para o espanto de Tassiano, para o nosso espanto, todos os prisioneiros sorriam contentes. É que tornavam ao sol e ao ar puro da natureza. O vento fresco na via pública reanimava-os. Amigo, eles estavam indo para o cadafalso da dor, da morte. O sol, o vento, fazia com que eles se sentissem contentes. Imaginem o que eles estavam passando. Até Celso, o menino, sentiu prodigiosamente reavivadas as suas energias. O que será que acontecia? Recobrou o bom ânimo e guiava o pai com ternura de sempre. Contagiado pela sublime esperança que transparecia do rosto de todos os companheiros, revelou ao cego a irradiante e geral alegria. O que estava acontecendo? Ninguém ignorava o destino próximo. O que acontecia? Sabiam que a semelhança de um rebanho encaminhado ao abate, não lhes cabia aguardar senão o extremo sacrifício. No matadouro, mas revelando a certeza numa vida mais alta, os cristãos avançavam de cabeça erguida e serena, com a humildade e o perdão a se lhes estamparem no semblante.
parecendo estranhos as frases escarnecedoras dos soldados, verdadeiros magarefes empedernidos no ofício da morte. Depois da marcha forçada, avizinharam-se do anfiteatro, onde imundo recinto os aguardavam para o espetáculo noturno. Observem a descrição feita por Emmanuel. O garoto Celso, deslumbrado, contemplou o anfiteatro flaviano, que se erguia imponente, depois da valiosa restauração mandada efetuar por Alexandre Severo. A fachada, dividida em 4 pisos, ornava-se nos 3 primeiros com meias colunas dóricas, jônicas e coríntias, entre as quais se abriam arcadas que nos 2 andares médios alojavam primorosas estátuas. Tudo emprestava austera grandeza àquele momento arquitetônico. Carros suntuosos, liteiras, quadrigas e bigas rodeavam o edifício. Quem observasse desprevenidamente semelhante colosso que poderia imortalizar a glória de uma raça, não suspeitaria de que ali um grande povo não sabia senão cultivar a ociosidade e a orgia, a brutalidade e a morte. Era o circo de Roma. O que faz com que os nossos olhares perpassem para o circo que os homens insistem em instalarem de uma forma arquitetonicamente bela, porém que esconde corrupção, mentira, ilusões, falácias. Um tribuno de fisionomia execrável leu algumas ordens aos sentenciados do dia, enquanto pretorianos de coração enrijecido ameaçavam os velhinhos, cujo passo se fazia mais lento na direção do cárcere. Os seguidores do Evangelho, contudo, pareciam extremamente distantes do quadro que inspirava revolta e sofrimento. Homens esfarrapados abraçavam-se felizes e mulheres de feições macilentas osculavam os filhos com entusiasmo de quem se aprestava para o encontro com a felicidade perfeita. Não haviam podido cantar no trajeto entre a masmorra e o anfiteatro, mas assim que se viram unidos numa cela enorme, da qual deviam marchar para a morte, entoaram hosanas ao Cristo, com o júbilo de criaturas eleitas para o esplendor do triunfo supremo, em que iriam receber a coroa da imortalidade. Como pode ser isso? Pergunta natural. Para nós que somos tímidos da fé. De outras prisões chegaram novos contingentes. E dentre eles, quem? Celso Feliz descobriu Érato Marcelino. Vocês vão se recordar
que Érato Marcelino, já um cristão de 80 janeiros, amigo de Ennio Pudens, que, de uma certa forma, formavam um trio com o Quinto Varro, quando o Quinto Varro ainda esteve na Terra. Celso vibrou com Érato Marcelino, porque a sua memória transportava para uma existência anterior. Porque Érato Marcelino tinha sido preso na noite anterior. O ancião da via ostiense narrava, com ventura a sorrir-lhe nos olhos, como fora recolhido. Ele está narrando feliz. Como que ele foi preso? Na masmorra. E reafirmava o seu reconhecimento ao céu pela graça de lhe ser permitido receber a vitória espiritual através do martírio. Ponto. São 20 horas, 31 minutos. Do dia 12 de abril do ano de 2016. Nós estamos fazendo uma referência, uma leitura a uma história que aconteceu por volta do ano de 260, 270, da era cristã, há mais de 1.800 anos atrás. Érato Marcelino, como os cristãos, lembram que eles estavam presos? Se sentiram eufóricos, reacenderam a chama da vida porque saíram do cárcere, viram o sol, respiraram um ar diferente, e sabiam que estavam indo para o matadouro, como cordeiros diante de lobos vorazes, e eles manifestavam, de alguma forma, conforto. Eles se sentiam seguros. Eles, sabendo o que estava acontecendo, tinham os olhares e uma compostura como espíritos imortais. Eles estavam se imolando, eles estavam se preparando para uma entrega verdadeira nos pódromos do amor ao Pai, o amor ao Cristo, o amor à imortalidade, o amor ao Espírito. Eram espíritos que estavam contagiados, magnetizados por forças superiores, não tenhamos dúvida. Emmanuel faz narrativas iguais a essa, por exemplo, no livro Há 2000 anos, quando do martírio de Lívia e de vários cristãos, na primeira leva, lá na época pós-Jesus. Nós sabemos da intervenção do mundo espiritual magnetizando. Mas aqui também fica um testemunho para nós que salpicou aquelas terras de sangue para nos falar hoje em dia dos nossos martírios. De cada compromisso que nós temos que levar a efeito diante do tribunal da nossa consciência, que aponta uma proposta de renovação, acima de tudo de libertação. Em meio a este ambiente de alto teor espiritual, ante a curiosidade alegre de todos os que o rodeavam, Érato Marcelino exibiu pequeno fragmento de um rolo encebado e leu as belas palavras da primeira missiva do apóstolo Paulo
aos Tessalonicenses. Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Regozijai-vos sempre. Bem-humorado Érato Marcelino informa: irmãos, na minha existência de quase 80 anos, este pedaço dos Sagrados Escritos é tudo que me resta. É tudo. É tudo que eu tenho. É tudo que me guia. É tudo que eu quero ter no meu coração. Rejubilemo-nos, continuou Érato. Quem vive no Evangelho encontra a divina alegria. Dos milhões de chamados neste século, fomos nós, 2 escolhidos. Louvemos a glória de morrer à maneira do óleo que se queima na mecha, para que a luz resplandeça. As árvores mais nobres são reservadas à formação do pomar. O mármore mais puro é destinado pelo artista à obra-prima. Os grãos mais sadios da fé viva transformam-se nos dentes das feras, em alva farinha, para que não falte o pão da graça à mesa das criaturas. Cresça em nós a esperança. Cresça em nós a esperança. Pois está escrito no livro Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10, que a gente aproveita para convidá-los para estudar conosco às quintas-feiras. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Emmanuel vai descrever que aqueles apontamentos provocaram radiosa floração de felicidade em todos os semblantes. Esta assembleia andrajosa e estática parecia tomada de infinita ventura. Érato, levantando o ânimo de Celso com as suas palavras de coragem, erguia a voz, associando-se aos cânticos de regozijo. Eles cantavam em regozijo, contentes, satisfeitos. Eles cantavam. Aí eu faço uma pergunta para você, amigo que está no chat conosco. Sérgio, Dulce, Helena, Anita, Wellington, Simplício, Ana Tércia, a querida Rosângela, o Carlos, a Núzia, o Daniel, todos que se encontram aqui no chat, Marinalva, me perdoe, a Miriam está aqui conosco, o William, todos, me perdoem se eu deixei de citar alguns nomes. Eu pergunto a vocês, por que os impropérios? Por que reclamar? Desesperar, lamentar, fugir.
Os cristãos daqueles tempos encaravam as feras. Eram leões famintos. Eram gladiadores ensandecidos. Eram chamas que atiravam em seus próprios corpos, flechas que alvejavam, promovendo uma morte lenta, sofrida. E nós, queridos amigos, nos tempos atuais, estamos sendo convidados para testemunhos que, se a gente for fazer um comparativo, eles são tão pequenos. Agora, eu faço uma pergunta para vocês. Será que não fomos nós que procedemos para que houvesse tantos escândalos no passado? E hoje, a providência divina não cobra da gente um pagamento automático. Nós somos convidados a ir reparando de uma forma lenta, porque o Senhor da vida não espera. Ele não espera a morte do pecador. Ele aguarda a solução dos nossos erros. Mas ele trata tudo isso com bondade, com misericórdia. Então são pontos que favorecem uma reflexão muito sadia. E eu faço com todo respeito, com todo carinho, propondo que nós possamos avaliar o que fazemos da nossa fé. Nós temos fé? É uma outra pergunta. Nós temos fé em quê? Nós estamos aqui estudando doutrina espírita. Eu apresentei para vocês, de uma forma muito carinhosa, um documento raro, valiosíssimo para os espíritas. Eu estou apresentando para vocês aqui o primeiro volume do livro Ave Cristo, psicografado pelo um missionário de nome Francisco Cândido Xavier, endereçando para um amigo que é objeto das nossas reflexões aqui, Tassiano, Arnaldo Rocha. Eles deram uma vida pela imortalidade. Eles procuraram vencer a eles mesmos e passaram por testemunhos ásperos. Tanto Chico, de uma forma que nos deixa assim, perplexos. E quanto mais eu estudo a vida do Chico, mais perplexo fico. Com tamanha coragem, com tamanha desenvoltura diante de tantas dores. Como ele disse numa carta, num documento que em breve eu vou mostrar para vocês, que ele vivia um curso intenso de despedidas. O tempo todo era despedindo, era renunciando, era abrindo mão. Observem, e nós, qualquer dorzinha de cabeça é motivo da gente sair por aí reclamando de Deus. Reflitamos, queridos amigos. Érato se tornou um instrumento no momento capital para todos aqueles personagens do drama.
apresentando-se como um grande representante dos céus. O que restou para Tassiano? Silencioso, descreve Emmanuel. Ele perguntava a si mesmo por que motivo fora trazido ao testemunho dos cristãos. No caso, ele, que foi contra esse cristianismo a vida inteira. Ele nunca esposou aqueles compromissos. Por que ele tinha que estar no meio daquele povaréu todo, cantando, agradecendo? Que irresistível destino o arrebatava assim para aquele Cristo de que sempre fugira deliberadamente? Que destino é esse? Por que se enredara com os galileus de tal sorte que não lhe restava outra alternativa, senão a de comungar com eles no sacrifício? Ele perguntava. Por que decisão dos imortais se afeiçoara tanto a quinto Celso? Por que aquele menino? Por quê? Que no fundo era um rapaz de origem anônima. Por que passou a amá-lo e a querê-lo, qual se lhe fora filho do coração? Qual o motivo? Concentrado, reconstituiu o pretérito, indagando, como nós indagamos nos momentos mais graves da nossa vida. Só que ele não tinha muito tempo, como diz Emmanuel, para o solilóquio mental. A multidão aglomerava, a noite avizinhava-se fria e sem nuvens. Olha o detalhe. A noite se avizinhava fria e sem nuvens. Sem nuvens, subentendendo que as estrelas brilhavam no zimbório. Por que o Emmanuel escreveu essa frase? O pandemônio nas arquibancadas, o rumor, o movimento popular, a gritaria da massa, a música, alaúdes, timbales e pandeiretas davam agora para ensurdecedor. Era um baile funk. Os prisioneiros só restavam comparecer para os testemunhos. E eu convido vocês para ler o livro. Porque Emmanuel detalha com uma riqueza extraordinária. Só que aqui nós vamos nos deparar com uma fala do menino para o pai. Coragem, meu pai. Coragem, meu pai. Estaremos juntos. A morte não existe. Jesus reina para sempre. O menino olha confiante e pede para Érato guiar o Tassiano, seu pai, até o poste onde ele se encontrasse. E enquanto 2 rios de lágrimas deslizavam pelas faces do filho de Varro, novamente o garoto disse: coragem. A cena é apavorante. Depois de pesados minutos de expectação, os presos foram tangidos no rumo da arena festiva. Mas como se estranho poder celeste lhes vibrassem nas cordas da alma, louvavam o Senhor que os esperava no céu. Homens de rosto
hirsuto e velhos cambaleantes, aleijados e mendigos, anciãs areoladas de neve e mulheres em quem a maternidade se revelava exuberante. Jovens e crianças de semblante risonho cantavam felizes, firmemente esperançados no sermão das bem-aventuranças. Apoiado nos ombros frágeis de Érato, Tassiano registrava em si mesmo inesperada e sublime renovação. Isso é extraordinário, amigos. Isso é extraordinário. De uma hora para outra, ele sente uma inesperável e sublime renovação. O que acontecia? Aquelas almas dilaceradas pela injustiça do mundo realmente não adoravam deuses de pedra. Para inspirar semelhante epopeia de amor e renúncia, esperança e felicidade, à frente da morte, Jesus deveria ser o enviado celeste a reinar soberanamente nos corações. A sua alma, a alma de Tassiano, então, mergulhara-se-lhe em misteriosa alegria. Sim, finalmente, reconheceu naqueles instantes supremos que, semelhante a prolongado e tremendo temporal, o tempo passara por ele, destruindo os ídolos mentirosos, do orgulho e da vaidade, da ignorância e da ilusão. A ventania do sofrimento deixara-lhe as mãos vazias. Tudo perdera. Estava só. Mas naqueles momentos breves, encontrara a única realidade digna de ser vivida. Cristo, como ideal de humanidade superior, que lhe cabia ir ao encontro e alcançar. Lembrou-se de Blandina. Meimei. Lembrou-se de Basílio. Emmanuel. Lembrou-se de Lívia. Essa alma que autografou essa história para ele. E que disse, eu fiz a leitura e repito, quando estiveres fatigado, esse livro encontrarás ânimo quando estiveres em luta. Passa os teus olhos nestas páginas e recolherás alegria e esperança, recordação de luminosos dias de humilde trabalho nosso, junto dos nossos abnegados amigos espirituais. Este livro fala-nos à alma e ao pensamento. Recebe-o. Recebe-o. Nesse momento, ele recorda de Blandina, de Basílio e de Lívia, guardando a impressão de que os três se achavam ali. Essa é a percepção mediúnica. No caso dele, na hora da morte, abrilhantou as estrelas. Na sua retina psíquica, ele estava cego.
Ele tinha a impressão de que os três se achavam ali, estendendo-lhe os braços em sorrisos de luz. Nós intercambiamos com o mundo espiritual muito mais do que imaginamos. De ordinário, que o mundo espiritual é que nos dirige. Kardec perguntou na questão 459 do Livro dos Espíritos. Ele recorda de Quinto Varro, seu pai, com um indizível carinho. Com indizível carinho, vem à memória o seu pai. Reencontraria o genitor além da morte? Ele já estava no processo. O instinto de conservação espiritual, quando na terra, ele luta para manter a vida. Quando a alma começa a se deslindar, o instinto de conservação superior, ele já automaticamente busca uma fixação de caracteres que sejam necessários para que a alma se achegue, se firme, encontre segurança no mundo real, no mundo espiritual. Eu estou dizendo para vocês por uma dedução doutrinária muito simples. Estudemos com mais calma. Nunca experimentar a tamanha saudade de seu pai, como naquele minuto rápido. Daria tudo para revê-lo e para afirmar-lhe a ternura que por aqueles instantes da morte, a vida efetivamente não lhe fora vã. Amigos, na introdução do livro Ave Cristo, o seu pai, Quinto Varro, se compromete, assume responsabilidade, tem um encontro majestoso com seu filho. Emmanuel está concluindo a história para nós com chave de ouro. Todo esse drama, todo esse romance passou numa velocidade incrível pela mente dele. No momento da morte, tudo acontece numa velocidade extraordinária e eficiente ao nível do espírito. Chorava sim. No entanto, pela primeira vez, chorava de compreensão e reconhecimento, emotividade e alegria. Recordou quantos lhe haviam ferido o coração no curso da existência, e como se estivesse a reconciliar-se consigo próprio, a todos enviou pensamentos de jubilosa paz. Os estreitos passos daquela redentora caminhada, de alguns metros, haviam, porém, terminado. Amparando-se em Marcelino, escutou os gritos selvagens dos espectadores, que se apinhavam nas bancadas do pódio e dos menianos, nas galerias, nos patamares, nos vomitórios e nas escadas. Milhares e milhares de vozes reclamavam em coro animalescas. As feras, as feras. Como a gente enxerga isso nos dias atuais? É só associar. E a gente vai entender o porquê que nós estamos pagando um preço tão alto da nossa indiferença quanto aos convites de Jesus em tantas encarnações. Vinde a mim, meus filhos.
vinde a mim. Mas nós preferimos as feras, as feras. Então, como afirma Emmanuel, quem não se ajusta com Jesus, com César há de se ajustar. Contudo, intimamente renovado, Tassiano sorria. Após ligeira busca, Érato encontrou o poste em que Celso fora ligado para o sacrifício. E cumpriu o que prometera, reaproximando pai e filho para o instante supremo. Meu filho, soluçava Tassiano feliz, tateando o corpo de Celso, cujas mãos de carne não mais poderiam acariciá-lo. Ele afirma: eu senti o poder do Cristo em mim, meu filho. Meu filho, agora eu também sou cristão. Meu filho, agora eu também sou cristão. Ele não pôde dizer isso para Blandina, mas agora sua alma se purificava e ele entrava em uma comunhão única, extraordinária. A aceitação, a plenitude. Exultando de satisfação íntima por haver atingido a realização do maior e do mais belo sonho de sua vida, Celso bradou: louvores sejam entoados a Deus, meu Pai. Viva Jesus! Viva Jesus! Nesse mesmo instante, soldados ébrios atearam fogo nos lenhos, que se inflamaram facilmente. Gemidos, apelos discretos, rogativas de socorro e orações abafadas, partidas de vários pontos, fizeram-se ouvir por entre labaredas crescentes que, ao crepitar da madeira, se desdobravam no ar, semelhantes a serpentes inquietas, proclamando a vitória da iniquidade, enquanto leões, panteras e touros bravios penetravam a espaçosa arena, incentivando o furor da turba, sedenta de sensação e de sangue. Ajoelhando-se diante de Quinto Celso, que o contemplava embevecidamente, o cego compreendeu que o fim havia chegado e rogou: meu filho, ensina-me a orar. Meu filho, ensina-me a orar. As chamas, porém, ganhavam o corpo do rapaz a contorcer-se. Celso, contudo, reprimindo o próprio sofrimento, falou calmo, banhado em passas:
Meu Pai, façamos a prece de Jesus que Blandina pronunciava. Pai nosso que estais nos céus, oremos em voz alta. As feras efaimadas abocanhavam corpos e estracinhavam vísceras humanas. Aqui e ali. Mas como se vivesse agora tão somente para a fé que o iluminava à última hora, Tassiano genuflexo repetia a comovedora oração. Que eu peço permissão para os ouvintes. Eu gostaria de recitá-la, porque o meu coração acompanhou dezenas e dezenas de vezes Arnaldo Rocha iniciar, finalizar, nos encantar nas atividades com a sua voz grave, objetiva, sincera, lícita, verdadeira e extremamente terna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Excelsior, bondoso amigo Jesus. Abençoe a todos nós agora, Senhor. Abençoe a todos que nos irmanamos em torno do teu Evangelho. Ajuda-nos a apagar a nossa persona, ainda empoeirada pelos escombros que nós mesmos projetamos no nosso passado, pródigo de equívocos. Jesus, Senhor, excelso amigo, que a tua luz, que a tua bondade envolva a todos que nesse momento nos irmanamos em torno da doutrina espírita e do teu Evangelho Redentor. Obrigado, Jesus, por essa divina oportunidade. O romano convertido não mais ouviu a palavra do Filho. A cabeça de Celso tombara para a frente
desgovernada. Tassiano ia erguer. Quando patas irresistíveis rojaram-no ao saibro argenteado da arena. Turvou-se-lhe o cérebro, mas em seguida ao choque rápido, qual se o Cristo lhe enviasse milagrosa claridade às púpilas mortas, recuperou a visão. E identificou-se ao lado do seu próprio corpo, que jazia imóvel numa poça de areia sanguinolenta. Procurou o quinto céus, mas, ó, divina felicidade! Viu que do poste de martírio emergia não o filho adotivo, mas o seu próprio pai. Quinto Varro lhe estendia os braços, murmurando: Tassiano, meu filho, agora poderemos trabalhar em louvor de Jesus para sempre. Deslumbrado, reparou que as almas dos heróis abandonavam os despojos, envolvidas em túnicas de luz por entidades que mais se assemelhavam a formosos arcanjos aéreos. Beijou as mãos paternas, como alguém que saciava saudades terrivelmente sofridas, e tentava algo dizer, quando viu Blandina, Basílio, Lívia, Rufo, Eurípedes Barçanufo, cantando de alegria no grupo de espíritos venturosos em que formavam Corvino, Lucano, Hortência, Silvano e outros paladinos da fé, todos a lhe dirigirem sorrisos de confiança e de amor. Por cima do corpo negro do anfiteatro, desafiando-lhe as trevas, centenas de almas radiantes seguravam um lirial estandarte em que brilhava a saudação tocante e sublime: Ave Cristo. Os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Deslumbrante caminho descerrara-se nos céus. Embriagado de júbilo, Quinto Varro colou o filho de encontro ao peito e, rodeado pela grande assembleia dos amigos, avançou para o alto, como um lutador vitorioso que conseguira subtrair ao pântano de sombra um diamante castigado pelos cinzéis da vida, para fazê-lo brilhar
a plena luz. A plena luz. Amigos, desculpem, mas para nós não é fácil. A história, ela é marcante. Principalmente quando ela se torna viva dentro de nós outros. Porque nós, nesse trabalho, criamos uma circunstância que favorece em plenitude a consagração dos princípios que norteiam esse trabalho como um grande projeto para todos que buscam estes implementos. O Evangelho para nós hoje é uma meta muito clara. É um princípio que norteia as nossas ações. Jesus é o nosso referencial. Seguir os teus caminhos é algo de sublime. E que requer de cada um de nós amor. Porque só o amor irá motivar o caminhante, trazendo estímulo, força, possibilidades de trabalho, de soerguimento, de reajuste, de renúncia, de pleno sacrifício. Estar ao lado de corações que viveram experiências tão importantes, nos deixa quedados diante, muitas vezes, da nossa incipiência, dos nossos medos, das nossas fugas sofisticadas. Por isso, me sinto extremamente sensibilizado. Não me sinto digno, mas ao mesmo tempo me sinto responsável por fazer que estas histórias possam chegar ao grande público, a chegar a todos aqueles que têm o interesse de estudar a doutrina espírita com seriedade, com tranquilidade, com perseverança, sem fanatismos, sem intolerâncias, mas com um espírito de entrega na pesquisa. Porque a doutrina espírita é uma chave, como apresenta Allan Kardec. E essa chave precisa ser, por nós, manuseada com sabedoria, para que a gente possa abrir as possibilidades e que o nosso coração se integre, busque essa comunhão com as prerrogativas da misericórdia. Estarmos em paz, pelo dever cumprido, acima de tudo, nos entregando de alma e coração para essa vivência em bases da simplicidade, da humildade, da caridade, da fidelidade ao grande projeto que Jesus nos oferece, que se inicia numa manjedoura, mas a sua culminância se faz na crucificação pessoal,
Porque não, como afirma Bezerra de Menezes, não é possível cristianização sem a crucificação pessoal. Agora, nós sabemos que o prêmio está reservado no terceiro dia, a ressurreição. Ela simboliza para nós a ascensão crística, a ascensão do Espírito, para singrar objetivos maiores, para viajar em busca de projetos que vão nos felicitar na glória dos céus. Que esse momento em que estamos vivendo na terra, cheio de tantas dificuldades, possamos nós outros entender que elas existem para o nosso próprio benefício. Agradecemos a espiritualidade, a equipe de Emmanuel, hoje especialmente a proteção do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, com a presença do nosso Eurípides Barçanufo, com o carinho todo especial de Quinto Varro, da sustentação de Teresa de Ávila, espíritos que se comprometeram na condução não só de Tassiano, mas de todo um agrupamento, porque a família é extensa e ninguém no mundo espiritual superior fica feliz sabendo que um membro desta coletividade ainda continua refutando, adiando a proposta da renovação. E eles que acompanharam a trajetória desse espírito, Tassiano, no tempo e no espaço, e que se dedicaram com tanto carinho para auxiliar o coração de Tassiano, que eles possam continuar a atender aos filhos do Calvário, que sofrem, que lutam dentro dos desafios da vida. Agradecemos a presença espiritual de toda a equipe de Emmanuel, da nossa alma querida Chico Xavier, da nossa princesinha Meimei, e deste grande amigo, o meu querido Arnaldo Rocha. Eu encerro a minha participação ainda presenteando aos corações com uma imagem que nos toca profundamente também. Ela está inserida num presente endereçado por Chico Xavier Arnaldo Rocha, primeira edição do livro Vinha de Luz, quando ele fala para o seu querido coração, dizendo que do seu carinho, da sua ternura para com Arnaldo, a sua esposa, a nossa querida Dona Neuza, a sua filha Moira. E ainda mais, eu gostaria de fazer uma leitura também bem rápida, que é uma outra dedicatória na primeira edição do livro Vozes do Grande Além, quando Chico Xavier também apresenta toda a sua ternura para com eles. E nesse momento, eu não tinha reservado, mas está aqui ao meu lado, uma dedicatória que me deixou muito sensibilizado. É uma dedicatória que o Chico fez para o Arnaldo na primeira edição do livro Entre a Terra e o Céu, também presenteada para Arnaldo. Quando o Chico diz assim: para você, meu querido, que tem sido o sustentáculo de nosso trabalho espiritual, o companheiro e o amigo de todas as dificuldades e de todas as horas, com o meu coração, Chico Xavier. E agora, deixei por último, propositalmente, nesse final
Chico Xavier endereça um presente para Arnaldo. O livro Ascensões Humanas, que foi escrito pelo inesquecível Pietro Baldi. Ele diz assim: ao meu querido Arnaldo, desejo-lhe as mais belas ascensões humanas. Junto, com Meimei e com o nosso coração. Avante, Arnaldo. Você tem muito que caminhar e nos ajudar, nos ensinar com toda a sua pujança, com toda a sua autenticidade, a viver o Evangelho de Jesus. Palavras do nosso querido Chico Xavier. E com estas palavras, gostaria de apresentar muito mais para vocês, mas o tempo não me permite. Eu gostaria de me despedir de todos vocês, porque enquanto cá embaixo a crueldade gritava, a chusma delirava na contemplação de corpos incendidos, no sinistro banquete da carnificina e da morte. Enquanto tudo isso, ao longe, no firmamento ilimitado, cuja paz retratava o amor inalterável de Deus, as estrelas fulguravam, apontando aos homens de boa vontade um glorioso porvir. E com esse glorioso porvir das nossas esperanças, nós encerramos o nosso compromisso em refletir sobre o romance Ave, Ave, Ave Cristo. Me despeço com aquele amplexo fraternal, com um ósculo de ternura, de amizade, a todos vocês que nos acompanharam durante tantas transmissões. Nós nos despedimos, rogando a Deus que nos abençoe nos novos empreendimentos. Convido vocês a permanecer conosco nas próximas terças-feiras, ainda do mês de abril, aonde nós, na próxima semana, vamos reservar um encontro para falar Chico Xavier, Arnaldo Rocha, amigos para sempre. Na outra semana, a gente ainda vai desdobrar algumas conversas sobre esta amizade, sobre o contributo que eles deixaram para nós, porque em maio, a novidade nós vamos iniciar nesse espaço, Amor e Sabedoria de Emmanuel, nós vamos abrir um espaço para fazer um estudo sobre as cartas de Paulo. E com as cartas de Paulo, nós iremos, portanto, trazer comentários de Emmanuel nas suas obras e vamos trabalhar com a característica que faz parte do nosso contributo, dialogando, trazendo questões do dia a dia, porque essa fase dos romances foram muito importantes para o nosso aprendizado, mas elas acabam sendo estudos um tanto quanto descritivos. Tem momentos que a gente tem que fazer leituras, enfim. E isso inviabiliza uma interatividade que os tempos atuais exigem, principalmente nesse contexto da mídia que nós estamos explorando. Então eu peço desculpa a todos vocês, mas nós estamos tentando fazer o melhor, procurando ser o mais fiel possível na apresentação, no caso das terças-feiras, da obra do nosso benfeitor Emmanuel, que na realidade é um projeto que visa nos auxiliar no estudo da doutrina espírita, das bases codificadas por Allan Kardec. Não confundamos.
Não estamos aqui substituindo Kardec por Emmanuel. Pelo contrário, com a orientação dele, o nosso compromisso é nos aproximar cada vez mais do nosso querido codificador da doutrina espírita, da obra que ele enseja para todos nós como candidatos para seguir Jesus. Que Deus nos abençoe. Ave, ave, ave Cristo. Um beijo dos amigos para sempre, das terras das Gerais. Até outra oportunidade.